Abram as vossas Bíblias no livro de Juízes. Querido, eu estou focado no livro de Juízes. Então, o livro de Juízes é um livro, desde o primeiro dia que eu preguei sobre Sansão, Deus me levou a esse livro para eu estar o lendo novamente, e Deus tem me levado a temas, a mensagens, que inclusive algumas delas eu já preguei, mas com um olhar, com uma visão totalmente diferenciada, e Deus tem acrescentado assim, sobremaneira, queridos, o entendimento. Então, que Deus possa falar contigo da forma como falou comigo, que Deus possa abrir o seu coração e você entender o que Deus tem a falar ao seu coração nesta manhã, amém? Não deixe, não permita que nada venha tirar a sua concentração, que nada tire a sua paciência. Juízes capítulo 3, versículo de número 12. Tomaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Versículo 13, preste muita atenção. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos continuar a elogiá-lo nesta manhã, continuar a louvá-lo nesta manhã, continuar a dizer boas palavras a Ti nesta manhã. Queremos continuar, meu Pai, no nosso vernáculo reduzido, porque não há menção humana que venha elogiá-lo diante da Tua grandeza, meu Pai, mas receba os nossos elogios. Deus, enquanto estivermos lendo as Tuas Escrituras, a Tua Palavra, Deus, fala conosco. Deus, abre o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento. Levamos cativa a nossa mente agora a Ti. Que toda perturbação, toda palavra contrária, tudo que se levanta contra a Tua palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. Nossos problemas, Senhor, nós colocamos no altar, não deixamos lá fora, nós colocamos no altar, na certeza que Tu estás agora trabalhando. Enquanto estamos aqui, Tu estás pelejando por nós, em cada luta específica de cada homem e cada mulher que entrou por esta porta. Deus, oramos também para aqueles que nos acompanham online, aqueles que acompanharão logo em seguida, alguns dias após, também esta mensagem. Deus, fala conosco, precisamos ouvir a Tua voz. Fala comigo, Deus, usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar, queridos. O livro de Juízes é um livro que os irmãos conhecem tão bem quanto eu, um livro que vai denotar um momento muito problemático na história de Israel, pós-morte de Josué. A ausência de um substituto imediato para Josué faz com que algumas tribos assumam a liderança, mas certo é que o povo fica sem líder, e o povo sem uma liderança, ele fica sem uma direção, e sem uma direção é tendencioso a pecar, a se desviar, e assim acontecia no tempo dos juízes. O povo se desviava, procurava ídolos, começava a buscar outros deuses, depois pedia socorro a Deus por causa de ser subjugado por outros povos. Aí o povo de Israel buscava a Deus, clamava, Deus, na sua infinita misericórdia, levantava um libertador ou um juiz que vinha e libertava o povo de Israel, dava autonomia para o seu povo durante alguns anos, mas pós-morte desse juiz, o povo voltava a se rebelar, voltava a andar segundo seus próprios preceitos, e novamente era subjugado por uma outra nação, e isso sucessivamente. E Deus, na sua misericórdia, ouvia o clamor do seu povo e levantava um libertador. Queridos, quando eu comecei essa série, vamos dizer assim, uma série de mensagens sobre o livro de Juízes, algo me incomodava quando lia esse livro em relação à postura do povo de Israel, que por muitas vezes é semelhante à nossa. Porque qual era o sonho de Deus e o sonho do seu povo pós escravidão de 400 anos no Egito? Terra prometida. Amém? O povo sonhava por esta terra, terra que manava leite e mel, terra que era a minha terra, era a terra do povo. Não importa o contexto que haveria ali, não importa as batalhas que seriam travadas para conquistar aquela região, a terra era prometida. Então o povo passa 40 anos andando no deserto por se rebelar contra Deus. Lembre-se, quando Deus leva o seu povo a Cádiz Barneia, levanta 12 espias para espiarem a terra prometida, 10 trazem um parecer totalmente incrédulo, deixaram claro que havia
terra era boa, era muito boa a terra, mas tinha os gigantes, tinham pessoas ali que seria muito difícil de serem derrotadas, e trazem um relatório, um parecer de incredulidade. 2, que nós sabemos quais são, Josué e Caleb trazem um relatório de fé. Olha, tem tudo isso sim, mas se Deus mandou, a terra é nossa, iremos. Pois bem, queridos, assim, infelizmente, o parecer dos 10 influenciou toda uma nação que realmente se mostrou rebelde à vontade de Deus. E para cada dia, porque o povo passou, ou melhor, os 12 espias passaram 40 dias espiando a terra prometida. E Deus fala, por causa da incredulidade do povo, para cada dia que os espias ficaram olhando a terra, que foram 40 dias, eu transformarei cada dia em anos. Então o povo passa a rodar o deserto, que nem barata tonta, se assim eu posso falar, mas 40 anos andando no deserto, dando voltas no deserto, até que uma geração toda perecesse ali, para que Deus levantasse uma nova geração, para que entrasse na terra prometida. A terra prometida era um sonho, quem tem sonho aqui, diga glória a Deus. Eu tenho sonho, você tem sonhos, e muitos sonhos, e a questão é termos nossos sonhos alinhados aos sonhos de Deus, e aí Deus faz a obra acontecer, amém? Mas esse povo entra na terra prometida, esse povo conquista o que era o sonho deles, e Deus fala, vocês vão entrar aí, faz um negócio, olha, ganhem as terras, conquistem as terras, porque as terras são dadas a vocês, mas o povo vai conquistando uma, outra, e após algumas conquistas, algumas concessões são feitas, não, deixa esse povo ficar aqui, deixa esse povo ficar ao nosso lado, não tem problema, e as concessões são dadas, e Deus olhando aquilo, reprovando aquilo. A terra era a terra da promessa, a terra era o sonho do povo, mas o povo, quando começa a conquistar, isso parte de uma autoestima baixa. Um povo que vem de 400 anos de uma escravidão, passa 40 anos no deserto, quando conquista algo, tá bom essa terrinha, tá bom esse pedacinho de terra, mas eu tenho Canaã toda, não, mas eu já estou satisfeito, já conquistei, e daqui vou fazer meu pé de meia, e aqui está tudo certo, não tem mais, não preciso do outro, mas eu tenho para você. Queridos, trazendo para os nossos dias, olhando para a minha vida, para a sua vida, Deus tem mais para você, Deus tem muito mais, amém? Deus quer nos abençoar, Deus quer abrir portas, sim, conforme o nosso proceder também, conforme a nossa luta, nosso trabalho, nosso esforço, mas o povo se paralisa, o povo se acomodou com um pedaço de terra que recebeu, quando Deus tinha muito mais terras distribuídas pelas tribos, mas as tribos começaram a abrir concessões, e Deus, diante daquilo, e eu vejo isso e trago isso para os nossos dias de hoje, queridos, conquistou o seu sonho, glória a Deus, Deus tem mais. Pastor, ainda não conquistei, você vai conquistar em nome de Jesus, mas não pare onde você conquistou. Então o pior na vida do ser humano é quando ele se acomoda com aquilo que ele tem, porque ele entra num momento de estagnação, ele naturalmente, eu falei isso muito quarta-feira, naturalmente ele vai ser atropelado por outros, e a consequência, a normalidade é você até perder o que você tem. Deu exemplo quarta-feira, eu só posso falar de mim, né, queridos? Então, só posso falar de mim, não posso falar de você. Então, os testemunhos são meus pessoais. Então, eu falo do meu trabalho. Então, vários concursos sendo abertos, pessoas novas entrando, estudantes assim voando na matéria. Se eu não me adequar, e se eu também não caminhar, se eu não evoluir também, até o que eu tenho eu perco. Então tem que crescer. Ah, mas está muito bom. Sim, sempre contente com o que tenho. Contentamento é tudo, queridos. Mas contentamento não é acomodação. Contentamento é você estar contente com o que tem. Então seja contente com o que você tem. Glória a Deus. Foi Deus que te deu, amém? Glória a Deus. Mas acomodado, jamais. Eu creio que Deus tem mais para a minha vida, e que Deus tem mais para você, porque o ser humano começa, entendam, entre aspas, a morrer, quando ele entende que já concluiu tudo aqui na terra. E se você começar a pensar assim, vai ser igual o povo de Deus, conquistou, legal,
se conteve com um pedacinho, porque Deus tinha muito mais para cada tribo, para as 12 tribos de Israel ali, amém? Deus tinha muito mais, mas o povo se contentou, e até aquilo, por isso que eu falei, olha, leia o versículo 13, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu Israel, e apoderaram-se da cidade a cidade das palmeiras é conhecida como Jericó. Jericó foi a primícia das terras conquistadas por Josué. A primeira cidade a ser conquistada por Josué, após passar o Rio Jordão, foi Jericó. E essa Jericó, que é a primícia das terras, agora estava sob o poder dos moabitas. Até a primícia, até a primeira cidade foi tomada por causa de um povo que se acomodou. Não se acomode em nome de Jesus, amém, queridos? Deus tem o melhor para você, Deus tem sonhos maiores para você, em nome de Jesus, amém? Mas o povo agora está subjugado sobre os moabitas, os moabitas subjugam o povo de Israel, e Deus vai começar a levantar um homem, um grande homem, e geralmente Deus levanta homens improváveis, né, queridos? Deus levanta homens que talvez nós não escolheríamos. Assim Deus faz para mostrar como Ele é soberano sobre todas as coisas, como Ele é poderoso sobre todas as coisas, como Ele pode levantar o mais aparentemente incapaz. Geralmente Deus usa essas pessoas, não que Deus não use pessoas capazes, muito pelo contrário, amém? Na história bíblica a gente vai encontrar grandes homens muito capazes, como Davi, como Salomão, homens muito conhecedores, homens doutos, que Deus usa. Mas certo é que Deus sempre quer mostrar o seu poderio, sempre quer mostrar o seu governo sobre cada situação. E agora está o povo moabita subjugando o povo de Deus e o povo de Israel, porque permitiu que outros povos convivessem ao lado deles. E Deus mesmo fala no livro de Juízes, logo no início, olha, eu não os expulsarei, pelo contrário, eles serão como um espinho na carne de vocês. Eles serão como um povo que eu vou permitir aí para prová-los, para que vocês sejam provados. E não adianta pedir, porque eu os manterei aí para prová-los dia após dia. Queridos, tem problemas e situações que nós passamos que não precisaríamos, se tomássemos a postura que Deus tem para nós. Tem situações que surgem que não seriam necessárias se nós mantivéssemos uma postura correta com Deus. Se o povo de Deus tivesse expulsado todos os habitantes de Canaã, eles viveriam plenamente em segurança ali. Mas por abrirem concessões, talvez, foi o que eu falei, por uma baixa autoestima, por achar que já está bom o que tinham, com isso, brechas são abertas e esses povos se levantam contra o povo de Deus e os subjugam. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 15, olha aqui de versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador. Libertador, ou no hebraico, aquele que dá vitória. Amém? Deus levantou um homem para libertar o povo da escravidão, vamos dizer assim, por mais que fosse uma escravidão com base em tributos, um subjugar com liberdade, mas financeiramente subjugados, o povo de Israel, assim estava. E Deus levanta um libertador. Deus levanta um homem que daria vitória ao seu povo, amém? Deus quer dar vitória a cada um de nós, amém? Deus tem vitória para mim, Deus tem libertação para as nossas vidas, tem vitória para o seu povo. Deus é um Deus de vitória, queridos. Não há derrota em Deus, não há derrota em Deus. Então, eu creio que se não há derrota em Deus, queridos, tudo que acontece na minha vida coopera para o meu bem, amém? Então tem que olhar para a minha vida e olha, a minha vida é uma vida de vitorioso. Ou melhor, em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, nós somos mais do que vencedores. Então que a nossa vida, ela não se limita a conquistar. A sua vitória não está limitada a você conquistar. Muitas vezes a sua vitória está também atrelada a você permanecer, a sofrer o dano, a recuar, a entender que uma derrota, aparente derrota, é um ensino para a sua vida. Esse é aquele que não se limita. Nós somos mais do que vencedores. O vencedor é aquele que só é quando vence. A igreja não. A igreja venceu quando Cristo morreu na cruz. Amém? Então assim somos nós.
Porque entendemos que o que não entendemos agora, compreenderemos. Deus tem algo maior para a minha vida. Ah, pastor, perdi isso. Deus tem algo melhor para você. Outra porta vai se abrir, não pare, permaneça. Amém? Mas foque, seu olhar está em Deus, naquilo que nós não vemos. Assim somos nós. Amém? Olhamos e caminhamos por aquilo que não vemos, mas cremos em nome de Jesus. Deus levanta um libertador, o nome dele, versículo 15. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita, por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. O nome dele era Eude, esse libertador. Olha um nome bom aí para o seu filho, né? Eude. Ele vai sofrer tanto bullying, né, queridos? Não faça isso não, por favor, tá bom? Mas depois ele pode trocar o nome, né? Agora pode. Mas, queridos, o certo é que esse libertador é levantado. O nome dele é Eude. Eude no hebraico quer dizer, eu engrandecerei. Deus tinha uma promessa para aquele homem. No mínimo, seu pai orava para que seu filho fosse engrandecido, que seu filho fosse exaltado, que seu filho fosse proeminente, que seu filho conquistasse na terra. Qual pai, qual mãe que não quer isso para os seus? Eu quero que meu filho seja destacado nesta terra. Eu quero que meus filhos tenham proeminência nesta terra. Eu quero que meus filhos cresçam nesta terra. Eu quero que meus filhos cresçam e abençoem. Quero que meus filhos cresçam e não percam jamais a essência do Evangelho. Quero que meus filhos cada vez mais cresçam e olhem para os mais carentes, e entendam que Cristo veio para todos nós. Amém, meus amados? Mas quando eu olho esse texto, Eude, eu engrandecerei, Deus tinha isso para ele. Deus tinha a libertação do seu povo através de um homem chamado Eude. Mas Eude, a Bíblia diz, eu coloquei mais de propósito, esse mais de propósito, porque assim era visto um homem canhoto. Eude, homem canhoto. Canhoto, queridos, é aquele que é impedido da mão direita. Se eu for pegar literalmente, a gente sabe que no hebraico, queridos, quando você pega uma palavra no hebraico, o vocabulário ele é muito simplista, né? Ele é muito reduzido. Então uma palavra tem vários significados. Então a palavra canhoto tem inúmeros significados. Então canhoto pode ser aquele que é impedido da mão direita, restringido, fechado, incapacitado. Olha como o hebraico torna, na nossa leitura hoje, até o canhoto de forma pejorativa. Traz o canhoto como se fosse incapaz. Porque a Bíblia muitas vezes fala, né? Deus na sua destra fiel. Jesus está sentado à destra de Deus. Então a destra, a mão direita, o local direito, a posição direita, parece a posição perfeita. E o que é de esquerda é algo imperfeito. Então aqui, quando eu leio esse homem canhoto, já torna algo pejorativo sobre o nome. E a cultura judaica, por vezes, viu o canhoto, inclusive, como amaldiçoado. Então, queridos, olha, não estamos muito longe disso não, tá bom? Século passado, início do século passado, havia na nossa cultura, quem é aluno então, né, em escola, aluno canhoto, para encontrar uma cadeira que ele pudesse escrever, tinha que ficar todo torto para que pudesse escrever. Em outras culturas mais ainda, vamos dizer assim, mais precárias, queridos, a mão canhota era amarrada para forçar a criança a escrever com a mão direita, porque aquilo ali era algo errôneo, ruim. Então o canhoto por muito tempo sofreu toda essa visão pejorativa. E quando Deus levanta um homem canhoto, isso tem que saltar aos nossos olhos, queridos, porque sai da caixinha, sai da normalidade. E aí eu vou trazer algo que eu gosto também no futebol, né? Você vê os jogadores canhotos, tirando o Flávio, que é canhoto, mas não é tão bom assim não. Mas o jogador canhoto, ele se destaca, queridos. Jogador canhoto, por que ele se destaca? Por que ele se destaca? Porque eu, destro, estou acostumado a marcar destro. Não estou acostumado a marcar canhoto. E ele vai jogar para uma área que eu não estou acostumado a defender. E ele vai me levar se eu não começar a treinar. Lutador. Vai lutar com canhoto.
Não tem que pegar no seu treinamento, vai ter que pegar lutadores canhotos também, para você treinar, para você pegar um pouquinho da referência de um canhoto, que é totalmente diferente. Eu vou girar para a direita, eu vou girar para a esquerda, porque o meu lutador é destro. Com canhoto tem que girar para a direita. Então eu tenho que mudar toda a minha luta, porque eu tenho um canhoto diante de mim. Então, o canhoto, ao mesmo tempo que ele era tomado de forma pejorativa, queridos, ele era uma estratégia bélica espetacular. Espetacular. Uma potência nas mãos de Deus. Então, depois eu vou falar um pouquinho do que surgiu a partir de Eude. Mas esse homem canhoto, que ninguém tinha como referência, foi que Deus olhou, olha, eu vejo algo especial nele. Eu quero usar aquele canhoto. Quarta-feira passada eu preguei sobre... Eu nunca tinha visto isso, queridos. Preguei já... Pastor, quantas vezes você já pregou sobre Gideão? Olha, creio eu, umas 10. Mas quarta-feira eu nunca preguei Gideão como eu preguei quarta-feira. E é interessante como Gideão no hebraico quer dizer talhador. Pode ser talhador de cortar, né? Pode ser cortar madeira, cortar como um açougueiro, cortar carne de gado. Pode ser um cortador, inclusive, de fazer esculturas. Ele era talhador, o nome Gideão quer dizer talhador, ou seja, o pai tinha uma expectativa do filho ser isso, talvez, seguindo o ofício do pai. Mas ele teve que aprender a malhar trigo. O talhador precisou aprender a malhar trigo, bater no trigo, para as impurezas saírem e o vento levar. Ou seja, ele teve que mudar até o seu ofício, para viver. E o que a maioria pensa que Gideão era um frouxo, era um covarde que estava se escondendo, malhando trigo no lagar, eu vejo um homem super inteligente, um homem cheio de estratégias, um homem que teve que mudar o seu próprio ofício, sua própria expertise de talhador para malhador, porque ele queria proteger a sua casa, a sua família. Lembre-se, os midianitas estavam tomando os filisteus, todos estavam tomando tudo ali da sua alimentação. E ele vai malhar trigo no lagar, onde não é o lugar propício, o melhor lugar, mas ele se reinventa, queridos. Sabe o que é malhar trigo no lagar? É você tirar a impureza com a mão. Não tem vento, está fechado. Porque o vento vai, esse processo natural de levar as impurezas do trigo. Mas quando eu malho o trigo no lagar, que é lugar de uva, de pisar, lugar mais côncavo, mais profundo, não tem vento, eu tenho que tirar a impureza com a mão. O que eu aprendo? O que Deus viu em Gideão? Viu um homem que, se possível, mudava até o seu próprio ofício. Viu em Gideão um homem que, se necessário fosse, trabalhava mais do que todo mundo. Não pode malhar o trigo na eira? Pois bem, eu vou malhar o trigo no lagar. Vai demorar mais? Vai. O que eu farei em 1 hora, eu vou fazer em 6 horas? Sim, mas eu vou fazer. Esse homem muda, e Deus, quando fala... E imediatamente Deus fala, homem valente, Gideão. O que Deus viu em Gideão? O que Deus viu em Eude? Para chamar homens como estes, que aos nossos olhos, e muitos já vi várias pregações assim, Gideão frouxo, Gideão covarde, com medo dos adversários, e malhava trigo no lagar. Ele tinha que ir para a eira mesmo, para encarar, e para quê? Para morrer? Esse é o herói? Esse é o herói? Eu vejo um homem inteligente, que às vezes tem que se calar, às vezes tem que dar um passo atrás, às vezes tem que esperar um pouco, às vezes tem que entender que não é o momento de se posicionar. Preguei alguns domingos atrás sobre Arimateia, José de Arimateia, o discípulo calado, né? O discípulo, como foi o nome? Oculto. A Bíblia diz ocultamente, José de Arimateia era oculto para determinados momentos, porque ele era sábio, que teria na certeza de que teria um momento certo que ele iria falar, e se ele falasse antes, portas se fechariam. Então, por vezes na minha caminhada, eu tenho que me manter em oculto. Você não é crente, você não falou. Queridos, se eu falar agora, a porta maior que está por se abrir, vai fechar. Vai ter a hora que só eu vou poder falar, e se eu não estiver lá, quem estará? Esse era Arimateia. Estava conversando com a minha querida Priscila, esposa do missionário, um testemunho, não vou falar o testemunho por questões óbvias,
mas que me remete a tudo isso, queridos. Então, quando Deus olha para Eude, homem canhoto, todos poderiam olhar para ele de forma pejorativa, entender que ele não podia ser o juiz. Não é possível que o juiz de Israel vai ser um homem canhoto, um homem amaldiçoado, um homem que a sociedade rejeita, um homem marginalizado. Não é possível. Pois bem, é esse improvável que Deus chamou. Deus chamou Eude, homem canhoto, homem que, por ser canhoto, e você vai entender o texto, só ele poderia fazer aquela obra. Queridos, eu falei ontem também no batismo, Deus já te capacitou. Deus, todos os talentos que Deus tinha para te dar, Ele já te deu. Cabe a você multiplicá-los. É a parábola dos talentos. Me capacita, Deus já te capacitou. Deus já te deu talentos. Basta agora eu olhar para dentro de mim, enxergar como Deus me enxerga e multiplicar aquilo que Deus já viu na minha vida. Porque se eu for amarrar minha mão canhota e forçar minha mão direita a agir, eu vou ser um derrotado nesta terra. Mas se olhar para aquilo que talvez muitos digam, você não pode, você não vai conseguir, e se você se focar naquilo, entender que Deus já abriu aquela porta, Deus vai te honrar. Deixa a tua mão esquerda agir em nome de Jesus, amém? Entenda o que eu estou falando. Aquilo que olham para você e falam que você não vai conseguir, você vai em nome de Jesus. Esse é esse improvável que Deus te chamou. É o homem canhoto, é Eude, filho de Gera. Gera quer dizer um grão. Parece que se a gente for olhar a etimologia no hebraico das palavras, parece que cada vez mais esse homem é colocado algo como de menor, né, querido? De algo diminuto. Parece que ele cada vez mais, a sua autoestima deveria ser mais baixa ainda, porque ele é um grãozinho no meio de tantos. Ele é filho de Gerá, ele é um grão no meio de tantas coisas que existem. Ele é um canhoto, ele é um grão, e a Bíblia diz ainda que ele é benjamita, filho da tribo de Benjamim, filho de Benjamim. E se os irmãos entenderem e lembrarem, é interessante porque Jacó teve um filho com Raquel, né? O último filho de Raquel, e Raquel, nesse parto, ela falece, ela morre. Foi um parto muito custoso, obviamente custou a sua vida, para gerar um menino, que a priori, Raquel o chama de Benoni, que quer dizer, filho da minha aflição, filho do meu sofrimento. Imagina o que seria do filho de Raquel, o último filho de Raquel, se o nome dele fosse Benoni. Imagina ele andando para as ruas, olha, o filho que matou a mãe, Benoni, filho da doença, filho da aflição, filho da enfermidade, ele é Benoni. Jacó ele não se chamará Benoni, o nome dele será Benjamim. Benjamim quer dizer, olha que interessante, filho da minha mão direita. O canhoto vem de uma linhagem de filho da mão direita. Queridos, olha como Deus é perfeito, né, queridos? Olha que na família, na genealogia de um filho de mão direita, tem um canhoto. E não mudou em nada a bênção que Deus tinha para aquela família, para aquela geração toda. Assim Deus faz. Amém? Mas é interessante que nessa genealogia toda, o que seria maldição, um filho Benoni, agora ele é filho da minha mão direita. Então Deus começa a tirar essa maldição de filho de aflição. Agora tu és Benjamim, tu vens da tribo de Benjamim, tu és filho da mão direita, sendo canhoto, para eu mostrar a todos que não há direita e não há esquerda, mas tem aquele que eu uso. Não existe perfeito nem imperfeito, não existe cego e aquele que enxerga, não existe paralítico, aquele que anda, não existe diferença entre ninguém. Lembre-se que Deus falou para Moisés: Moisés, quem fez o surdo? Quem fez o mudo, Moisés? Não fui eu, Moisés. Então vai, caminha. Não importa se você é gago, Moisés. Vai, eu fiz o surdo, fiz o mudo. Se eu fiz gago, é porque eu vou usá-lo gago. Ah, mas o que fala melhor, o que fala que tem boa, é eloquente, ele é melhor do que eu. Aos olhos de Deus, ele não é melhor do que você.
O que enxerga não é melhor aos olhos de Deus do que é cego. Deus os fez. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu sei que isso é difícil de compreender, queridos, mas eu tenho que olhar como o olhar de Deus, porque no meu olhar humano eu vou ver incapacidades, eu vou ver restrições de algumas pessoas, mas quando Deus olha, não tem restrição nenhuma. Todos foram criados por Deus, e se Ele quiser dar um upgrade, segundo Ele dará. Amém? Segundo Deus. Se Deus tiver esse propósito, se Deus quer curar o cego, Ele vai curar. Amém? Assim Deus faz os impossíveis acontecerem. Amém, meus amados? Mas o erro está no homem de olhar aquele que tem uma incapacidade nesta terra e dizer que ele não tem o amor de Deus, que Deus poderia agir na vida dele, como se Deus não estivesse agindo na vida dele porque ele tem uma incapacidade que para nós homens é identificada, mas que talvez essa incapacidade que ele tenha seja cura na sua vida, para você parar com a hipocrisia e começar a dar valor às coisas que você tem. Muitas formas de Deus agir, muitas formas de Deus falar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muitas formas. Quando eu vejo Eude, é Deus dando um tapa na cara de muitas pessoas, é Deus levantando realmente aquele que ninguém levantaria. E o texto diz, versículo 16: Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes, do lado, por que não do lado esquerdo, se ele é canhoto? Porque geralmente quem é destro vai colocar a espada do lado esquerdo, e quem é esquerdo vai colocar a espada ou o punhal do lado direito. Ok, gente? Então era a forma de você guardar o seu instrumento de luta. Então o canhoto guardava no lado direito. Amém ou não amém? Amém. Debaixo de suas vestes do lado direito. Parei e guarde essa mensagem, ok? Versículo 17: levou o tributo a Eglon. Então Eude, como libertador, como juiz de Israel, estava levando agora tributos para pagar a liberdade vigiada que o povo de Israel tinha. Então ele estava indo levar tributo para manter essa liberdade vigiada do seu povo. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo, assim como eu. Não. Queridos, Eglon era homem gordo, né? E gordo aqui, eu não quero tomá-lo de forma pejorativa de forma alguma. Por isso que eu já me coloquei como cobaia. Tá bom? Estou correndo, estou tentando emagrecer, gente. Mas certo é, meus amados, que gordo naquela época era sinal de poder, de abastança, era sinônimo de autoridade. Então, você está diante de uma pessoa com essa estrutura, vamos dizer assim, era algo que intimidava. Quem conhece uma figura mitológica chamada Buda? Já ouviram falar? Jamais foi gordo. Isso aí foi criado depois com época, essa figurinha, para trazer poder, proeminência, fartura. Quem conhece aquela outra figura mitológica que está muito próxima de se concretizar, chamado Papai Noel? É gordinho também, não é? Fartura, proeminência, conquista, era sinônimo de poder. Você chegar diante daquele homem gordo, como ali foi Eude, canhoto, o homem representando Israel, diante daquele homem, daquela estrutura, vamos falar, daquele poder que estava ali, representado naquela figura exótica, diante dele, é motivo de temor ou não é? Porque ele está levando um tributo para garantir a sua liberdade vigiada do seu povo, mas ele poderia também morrer ali, e acabou a liberdade vigiada. Agora eu quero realmente matar todos vocês, porque eu sou o poder, eu sou o Estado em mim, eu mando e desmando. Então essa figura exótica de uma pessoa gorda representava muito na cultura daquela época esse poder, essa abundância, esse vigor, essa proeminência, poder ali diante de Eude. E Eude entra no palácio, vai pagar tributo para aquela representatividade que estava ali, queridos. Porque não era apenas o rei de Eglon, ali era o Estado, era uma figura realmente de poder que estava diante dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É ou não é muita ousadia?
É ou não é muito risco se chegar um homem desse? Pois bem, Eude está indo de encontro a ele. E olha que diz versículo 18: tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com... Presta atenção nisso. E saiu com... O que Eude fez? Talvez assim, entregou o tributo assim para o homem, né? Para aquela autoridade. E saiu, entregou e já saiu. Entregou saindo. Talvez, conjectura minha, tá bom, queridos? Mas é uma conjectura que eu entendo que tem conteúdo cultural para isso. Talvez com receio daquela figura mesmo. Talvez com receio da sua própria vida ali. E ele vai, entrega o tributo e já sai imediatamente com aquela comitiva que estava junto com ele. E ele sai imediatamente. Talvez com medo, queridos. Talvez com medo. Você administrar uma situação sua, que você se acha incapaz, não é fácil. Você enfrentar um desafio onde todos dizem que você não é o melhor, não é fácil. Você enfrentar um dilema onde a sua história toda de vida foi ouvir falar que você não vai conseguir, que você não tem essa família, que você não teve essa capacitação. Você seguir é difícil. Exige muito de nós. Muita abnegação, muita fé, muita certeza que Deus está à frente. E quando o homem se deflagra com aquela, por que não, com aquela potestade que estava ali, que era o rei dos Moabitas, que era Eglon, que era uma potestade, que regia a terra dos Moabitas, e estava subjugando Israel, aquele homem teme. Talvez nesse momento ele pense, poxa, eu sou canhoto mesmo, não tinha que estar aqui. Já falam que eu sou amaldiçoado, e olha a situação que eu estou enfrentando aqui. Será que não teriam homens melhores, mulheres melhores, pessoas mais doutas, mais capazes do que eu? Queridos, quantas vezes você também não enfrenta situações como essas, que você quer passar o bastão para outro, porque você não se entende capaz. Situações que aparecem no seu trabalho. Tem pessoas que abrem mão, queridos, de propostas melhores, porque tem medo do novo. Se acomodaram de onde estão. E sabem que para ir para algo diferente, vai ter que fazer algo diferente, vai ter que mudar. E preferem se acomodar, porque muitas vezes não se sentem capazes para aquilo. E até deixam outros passarem à frente mesmo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Eude, pagou tributo e saiu fora. Mas olha o que diz o versículo 19. Porém, e quando há um porém, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Há homens de Deus nesta terra, há mulheres de Deus nesta terra, em que Deus fala com eles, fala conosco. Talvez você esteja aqui, queridos, desistindo de algo, Deus fala, porém... E eu creio que é o Espírito Santo falando com Eude, olha, porém, eu sei que você está com medo, eu sei que você está diante de uma potestade, eu sei que o mundo diz que você não vai conseguir, porém, Eude, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal. Ele parou e voltou. Espera aí, eu vou voltar, eu vou de volta ao palácio. Algo aconteceu entre o versículo 18 e 19, que a Bíblia não fala, mas que o fez voltar. Então, querido, se você está aqui hoje, creio eu, que Deus esteja falando contigo também, diante do teu contexto de vida, volte. Amém. Aquilo que você passou, que pensou que não conseguiria, volte. Amém. Tu és capaz. Deus te capacitou já. Se esforce em multiplicar isso que Deus já te deu. O mundo quer fazer com que paremos, mas na mesma hora, o Espírito Santo toca em Eude, e Eude volta. E a Bíblia diz, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens da escultura ao pé de Gilgal, e disse ao rei. Interessante, queridos, que esse lugar que ele voltou, ao ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal, vocês sabem o que aconteceu em Gilgal? Queridos, logo após o povo, Josué,
passar o Rio Jordão com os pés enxutos, o Rio Jordão se abrir, Josué pega 12 pedrinhas, não foi? Está lá em Josué capítulo 4. Ele pega aquelas pedrinhas e bota ali em Gilgal como pedra de testemunho. E ele fala para o seu povo: olha, quando perguntarem o que são ou o que representam essas pedras, vocês dirão, outras gerações dirão: olha, Deus fez o povo passar com o pé enxuto por esse rio. Deus abriu o Rio Jordão para o povo entrar na terra prometida. As pedras que estavam em Gilgal eram pedras de testemunho que Deus faz milagres. Eude volta para onde? Volta para este lugar. E você consegue imaginar, porque a Bíblia diz que imagem de escultura ao pé de Gilgal, talvez, e aí não tenho certeza mesmo, queridos, mas se são imagens de escultura, é porque alguma coisa foi talhado, alguma pedra foi talhada, foram feitas imagens. Será que seriam sobre as pedras que Josué coloca as 12 pedras? Não sei. Talvez, pode ser uma forma pagã de pegar aquelas pedras de testemunho e fazerem isso, pode ser. Mas o certo é que as pedras de Josué estavam ali em Gilgal. O que foi feito delas, pouco importa, mas Eude volta no lugar onde Deus faz milagres. Quando ele volta, é o Espírito Santo falando: olha, eu abri o Jordão, vai, Eude, bate de frente com Eglon. Eu te chamei por você ser canhoto mesmo, eu te chamei por ser diferenciado mesmo, eu te chamei por dizerem que você é incapaz mesmo, porque você vai entrar por portas que ninguém vai dar valor, mas você vai entrar. O destro não entra onde eu vou te colocar, Eude. Vai, como fiz no Jordão e abri o Jordão, eu vou fazer com você também. Assim Deus faz conosco, queridos. Parece que estamos indo embora, desistindo e... espera aí, vou voltar lá. Queridos, eu sou expert em perder carteira e perder celular, mas sou expert em recuperar em menos de 10, assim, menos de 1 minuto. Eu recupero, porque Deus tem levantado anjos que guardam carteira, guardam celular. Outro dia eu cheguei na minha casa e recreio, né? Eu já boto a carteira, meu Deus, está no carro, fui lá no carro, não está. Onde eu parei, lá na Barra, numa lanchonete para tomar um suco, deixei minha carteira lá. Eu sou terrível, tiro a carteira e boto aqui debaixo da perna e levanto e vou embora. A carteira fica. Porque a carteira incomoda no bolso, né? Aí eu levanto e vou embora. Aí anjo de Deus levanta. Aí eu fui lá, entrei na lanchonete correndo, desesperado. Minha carteira está aqui, Senhor, sua carteira está aqui. Falei, muito obrigado, muito obrigado. Aí estou indo embora, falei, peraí. Não, falei assim, eu não vim aqui para pegar carteira. Eu vim aqui com um propósito. Não pode ser que eu vim aqui só para pegar carteira. Aí voltei, um rapaz me segurou aqui no braço. Olha, eu estou precisando disso, daquilo. Aí foi para isso que eu voltei. Foi para isso que eu voltei. E obviamente ali eu abençoei aquela pessoa. Mas assim, são esses estalos que Deus dá. É o Espírito Santo falando conosco. Num estalar de mente. E se você endurecer o teu coração, você vai embora. Aí isso é coisa da minha cabeça. Eu preciso ser mais sensível ao Espírito Santo. Precisamos ser mais sensíveis ao Espírito Santo. Eude foi sensível a tal ponto dele sair onde ele estava e voltar, gente. Glória a Deus. Ele volta. Estava indo embora com medo, ele volta. Ele volta, queridos. Porque Deus falou com ele. Quem é Eglon para se levantar contra o Deus de Israel? Quem é essa figura inusitada que vai me amedrontar? Deus tem o melhor para você. Não pare, não recue. Volte, se você saiu, volte em nome de Jesus. 19, porém voltou ao ponto que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. Muito ousado, ele vai até o rei, olha, tem uma palavra secreta para dizê-lo. O rei disse: cala-te. Então todos que assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão. É uma sala é um spa, vamos dizer assim, um spa, tá, irmão?
Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si. Queridos, para aqui. Como é que Eude consegue um acesso ao rei assim? Será que é fácil chegar até o presidente da república? Eu quero entregar uma oferta ao presidente da república. Eu vou lá no Luiz Inácio Lula da Silva, bater na porta dele. Olha, eu queria entregar um presente para você. Assim? Jamais, queridos. Jamais. Amém? Eu preciso passar por inúmeras barreiras. Eu vou ser fiscalizado, eu vou ser... Vão ver se tem uma arma escondida. Vão ver tudo em mim, vão passar um raio-x em mim. Claro que nessa época não tinha raio-x, mas ele seria, obviamente, vistoriado em todos os sentidos. Por que não acharam a arma que Eude levava do lado direito dele? Porque geralmente o destro coloca a arma do lado esquerdo. Eude colocava do lado direito. Vão apalpar Eude aonde? Do lado direito. Ou melhor, do lado esquerdo. Só que ele era canhoto, ele botava a arma do lado direito. E ele passa, queridos, nas barreiras de vigilância, ele vai entrando, e ele tem acesso direto a Eglon, armado. Só um canhoto podia fazer isso. Só um canhoto podia fazer isso. Pastor, por que não apalparam dos dois lados? Cultura. Queridos, isso é conjectura histórica, tá bom? Não está claro isso na Bíblia. Isso é uma conjectura histórica. Mas Eude passou pelas barreiras de um palácio, teve acesso ao rei, armado. Você sabe o que é o seu povo inimigo, o líder do seu povo inimigo, bater na tua porta e ter acesso imediato a ti? Como é que você o receberia? Ele passou por portas que ninguém passaria, porque ele era canhoto. O que Deus tem colocado para você, que talvez você ache algo diminuto, Deus colocou para que você passe por barreiras que ninguém passaria. Amém. Experiência que Deus vai te dar que ninguém vai dar. Lugares que você vai acessar que ninguém vai acessar. Canhoto Eude. E olha que diz versículo 20. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Versículo 21. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado e o cravou no ventre o punhal. E o mata ali. Eglon é morto. O rei dos Moabitas é morto ali por um canhoto. Aquilo que ninguém podia fazer, queridos. Eu não estou aqui militando sobre morte, muito pelo contrário, amém, queridos? Muito pelo contrário. É óbvio que isso aqui jamais iremos corroborar uma pessoa matando outra, ok? Mas estamos em guerra. O momento aqui é uma guerra. As conquistas eram deflagradas desta forma, porque esse é o contexto de Israel, das conquistas dos territórios de Israel. Uma coisa é o nosso lado pessoal, outra coisa é como Deus moveu a história nisso tudo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Mas o que eu quero extrair de verdade para a minha vida, o que eu quero entender, é que Eude fez o que só um canhoto podia fazer. Nenhum outro destro, capaz, notoriedade, poderia acessar Eglon que não fosse Eude. Eude o acessa e Deus dá vitória a ele, porque foi sensível ao Espírito Santo. Queridos, a minha oração é que Deus te incomode nesses dias, que você olhe para dentro de si e se enxergue como Deus o enxerga. O que parece ser uma incapacidade sua, é aí que Deus quer te usar. É uma incapacidade? Aos meus olhos pode até ser. Então vou trabalhar para multiplicar isso aqui. Vou trabalhar nessa minha área. Deus vai me honrar nessa área. Deus vai me levantar nessa área. No meu trabalho, aquele lugar pode ser ainda aquém para mim. Eu vou ser o melhor lá dentro. Eu posso ser aquém ao lugar que eu estou, mas eu vou trabalhar para ser o melhor, e Deus vai me honrar lá dentro. Ser fiel no pouco. Amém, igreja? E Deus vai te abençoar. Amém? E o milagre acontece, queridos, e o povo volta a ter independência. Israel é independente enquanto nação, ou melhor, as tribos ali são independentes.
Então cada tribo tem agora a sua independência, porque um homem chamado Eude liberta o seu povo. Amém, meus amados? Pastor, moral dessa história toda, pulei para Juízes, capítulo 20. Juízes capítulo 20, versículo 16. Contexto aqui de uma outra guerra, mas olha a partir de Eude, olha o que surge. Juízes 20, versículo 16. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo, e não esses 400, esses 700 eram de Benjamim. Pô, você lê tudo. Miravam num fio de cabelo e acertavam. Homens canhotos, homens que talvez na funda, no manuseio da funda, por serem canhotos, tinham uma visibilidade melhor, não sei, mas se destacaram, escolhidos na funda, no manuseio daquela funda. Assim somos nós, queridos. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém, nem você melhor ou pior do que ninguém, mas saiba que você tem uma funda nas mãos, Deus te escolheu para agir. Pare de olhar se outro tem, se é direito, se é esquerda, se ele é melhor, se é o pior, se ele é mais douto, se ele tem mais conhecimento. Queridos, Deus me escolheu. E onde eu estou, eu vou olhar para os Eglons da vida, os poderosos da vida, e vou entender, olha, se Deus me colocou aqui, eu tenho acesso a Ele. Se Deus me colocou aqui, Deus tem porta melhor para mim. Eu vou entrar por essa porta em nome de Jesus. Eu sou escolhido, você é o escolhido para esta obra. Na tua casa, você homem, você marido, você esposo, você cabeça do lar. Só você pode mudar a história da tua casa. Você esse Eude, você esse canhoto, você esse singular, sui generis que existe. Não existe outro marido. Não existe outra esposa. Para de delegar aquilo que Deus colocou em suas mãos, no seu trabalho. Para de entender que tem outros melhores que você. Para de passar trabalho para outro. Ah, eu não sei, mas a partir de agora eu vou saber. Você sabe fazer isso? Sei. Não sabe nada? Sei. Já fez isso? Olha, já li bastante sobre isso e posso ser o melhor nisso. Que isso não é mentir, não. Você é tomar posse do que Deus tem na tua vida. Eu vou estudar, vou meter a cara. Você pode ver? Posso, claro que posso. Mas a sua alma diz, cara, você não tem tempo para isso. Você não estudou para isso. Chat, como é que é o chat? EPD. GPD, LD, sei lá, qualquer coisa. Meu amigo, se eu não sei, a partir de agora eu vou saber. Vou dar um jeito para saber isso. Vou procurar os doutos na matéria e vou entender. Mas eu vou deixar a oportunidade de passar por mim? Jamais. Sou Eude. Posso até ter medo, mas eu volto. Eu volto porque o Espírito de Deus fala comigo. E eu sei que Deus tem uma porta melhor para mim. Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Mas na minha baixa autoestima eu quero ser cauda sempre. Chega, queridos. Chega. Amém? E olha que eu estou falando isso com muito cuidado. A questão não é o estar como cauda. A questão é ser cauda. Estar como cauda eu posso até estar. Mas é um momento. Eu não sou cauda. Não sou. Eu não sou o pior. Eu não sou aquele que não tem esperança. Eu posso estar assim por um momento. Mas Deus tem o melhor para mim. Eu vou avançar, eu quero ser cabeça. Ou melhor, eu sou cabeça. Não sou cauda. Posso estar como cauda, mas quero ser cabeça. E eu tenho que pensar como cabeça. Eu tenho que pensar em Deus me dando o melhor dele. E os irmãos sabem que Deus dá o melhor desta terra para cada um, queridos. Eu não creio que aquele que tem o melhor da terra, o ricão. Não entendo assim. Entendo aquele que prospera na medida da sua prosperidade. Se eu ganho um salário, amanhã eu ganhei 2 salários, estou ganhando 2 salários, eu sou próspero. Eu estou sendo cabeça. Eu estou sendo vitorioso, ganhei 3 salários, glória a Deus.
Vai parar ou não vai? Quem quer quarto? Quem quer o quinto? Quem quer o sexto? Eu quero. Amém, meus amados? Porque eu sou cabeça. Eu posso estar como cauda, ainda com aquele recebendo pouco. Mas Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Deus vai fazer você fazer milagres. E se mesmo você estiver naquela situação crítica, queridos, crítica, tenha certeza, nunca vai faltar nada. Nunca vi um justo mendigar pão. Nunca vi. Por isso, quando eu estou na rua evangelizando, ou quando estou no metrô, e eu vejo um crente esmolando, falei, primeira coisa que eu tenho que falar, olha, você não é crente, cara. Você está militando contra a tua palavra de Deus. Nunca vi um justo mendigar o pão. Qual a tua igreja? Estou desviado. Poxa, meu irmão, você vem pedir esmola? Você está desviado. Você está mendigando pão. Crente não mendiga pão. Algo está errado na tua vida, muda a tua vida primeiro. E nós, muitas vezes, no afã de ajudar, só estamos dando ensejo para aquela pessoa continuar sem buscar Deus. Manda na lata dela, ó, vai buscar Deus com a tua igreja. Ainda bota versículo bíblico, Bíblia, balinha com versículo bíblico. Queridos, primeira coisa que eu pergunto, qual a tua igreja? Ah, estou desviado, meu irmão, volta para a igreja. Vou te abençoar agora, mas volta para a igreja, está errado. Está errado. Assim a tua vida não vai mudar. Nunca vi um justo mendigar o pão. Amém? E glória a Deus por esses que estão vendendo bala, queridos, porque estão trabalhando, estão lutando, tirando tempo da sua vida. Agora, meu Deus, eu vou entrar em contexto, né? Meu Deus, misericórdia, vamos encerrar o culto, senão eu vou ficar aqui falando muitas coisas. Mas nunca vi um justo mendigar o pão. Às vezes é mais forte e mais produtivo você jogar a verdade para a pessoa, para que ela mude. E as coisas vão mudar em nome de Jesus, amém? Você é Eude nesta terra, amém? Vamos se colocar de pé. Tem Eude aqui? Amém. Glória a Deus. Eude, queridos, é aquele que tem medo e volta. É aquele que está fugindo da palavra de Deus, mas Deus fala com ele e ele volta. Ele faz a obra. Eude é aquele que tem algumas palavras pejorativas contra ele na vida, do que ele não iria conseguir, mas ele consegue. Eude é aquele improvável que vence. Eude é aquele que é engrandecido. Eude no hebraico, aquele que eu abençoarei. Você é um abençoado do Pai, em nome de Jesus. Você é Eude de Deus nesta terra. Glória a Deus.